Mas o primeiro passo para parar de fumar é a pessoa falar, eu quero parar de fumar. Quando alguém compra um maço de cigarros, ninguém se pergunta por que um maço de cigarros tem 20 cigarros. Então, você que é fumante, olhe para o maço de cigarros da seguinte forma. Um maço de cigarros é como se fosse uma caixinha de antidepressivo com 20 comprimidos lá dentro. Tempo de ação desse comprimido, 40 minutos para a maioria das pessoas. Você fica acordado 16 horas por dia. Se você dividir 16 horas por 40 minutos, dá 20. Então imagina que aqui eu estou sendo entrevistado pela Isabel e a cada 40 minutos a gente vai ficar conversando 2 horas. A cada 40 minutos eu saco do bolso uma caixinha de comprimido, coloco um comprimido embaixo da língua e falo assim, espera um pouquinho, telespectador. Eu estou ficando meio triste, as coisas estão ficando meio cinzas e eu preciso me sentir melhor. Então eu pego um comprimidinho, coloco embaixo da língua e falo assim, ufa, agora eu estou me sentindo bem. Que horror, cigarro. E as pessoas confundem muito, na hora de discriminar o cigarro, a pessoa do fumante. Então é importante entender o seguinte, precisamos erradicar o tabagismo para preservar a pessoa, as pessoas em geral, principalmente o fumante. Todo mundo sabe que cigarro faz mal, então você realmente só não para de fumar quem não quiser. Eu sempre falo para os pacientes, até aqueles infartados, só vai parar de fumar quem quiser parar de fumar, senão não adianta dar remédio, fazer nada. A primeira postura é do próprio paciente, que fumante é um paciente. E é obrigatório que as pessoas passem por uma avaliação médica para parar de fumar. Claro. Porque a nicotina ela tem uma certa ação de liberação de adrenalina no nosso corpo. Então, se a pessoa fuma, é uma opção dela se envenenar com nicotina. Mas quando ela resolve se tratar, é papel do médico conduzir esse tratamento. Um fato importante hoje que fumar é demodê. Isso é. Demodê, é cafona, é boco-moco. O cheiro do cigarro É um outro valor. Né? O fumar, que já foi tido como um sinal de sucesso, aquela coisa, hoje é um sinal de fracasso. Né? É um fracasso confessado. Bom, os malefícios do cigarro, para nós entendermos, basta a gente seguir o trajeto da fumaça. Então vamos começar pela boca. Fuma-se pela boca, então a ação irritante do cigarro e os cancerígenos que existem no cigarro podem dar irritação e câncer na boca, nas pregas vocais, na traqueia e no pulmão. Então acompanhem comigo o trajeto da fumaça. Eu falei em doença irritativa, que são inflamações, que podem causar rouquidão, pigarro, tosse. Com o tempo, essa irritação no brônquio levar à formação de bronquite ou enfisema, que é a destruição de unidades pulmonares. Por isso que tem um pneumologista aqui falando do assunto. Porém, essas doenças inflamatórias e crônicas causam grandes problemas na vida de uma pessoa, principalmente após os 40, 50 anos. Essas doenças que eu falei, bronquite e enfisema, elas só passam a incomodar, Isabel, quando o tanque da pessoa chega na reserva. Nós temos 4 vezes mais pulmão do que a gente precisa. Então, o fumante só procura o médico, a hora que chegou naquele 1/4, que ele não está aguentando mais subir uma escada, aí ele vai. Quando ele vai, a gente detecta que ele só tem 1/4 do pulmão dele. Não digo nem do infarto pode dar catapimba e pronto. Você morre. Agora, ficar com enfisema, Não, você abre a boca sofrendo. para respirar e não tem ar, porque não entra ar, o pulmão já foi embora, é um negócio dramático, é um negócio que nós como médicos sofremos junto com o paciente. E isso é muito triste, porque aí o pulmão já foi e a gente já não tem mais nada, tem pouco o que fazer, digamos. A gente pode dar medicações para estabilizar a doença, mas a gente não consegue recuperar aquilo que foi perdido. A irritação na garganta é a mesma coisa. O fumante às vezes acha que o pigarro dele é normal porque ele fuma e ele pode ter um pequeno tumor se desenvolvendo na garganta. Então todo fumante que tem rouquidão ou pigarro deve procurar um otorrino para fazer um check-up. Assim como todo fumante que tem tosse e tem falta de ar deve procurar um pneumologista para saber se tem bronquite ou enfisema. Agora, nada é mais triste, ainda falando de pulmão, que o câncer de pulmão. O câncer de pulmão é um dos tumores que tem uma chance terapêutica menor. Existem outros cânceres no nosso corpo que, felizmente, a oncologia moderna já descobriu
tratamentos bastante eficazes. Mas no câncer de pulmão, quando ele está no estadio avançado, ele tem uma chance terapêutica menor. Então é muito triste receber no consultório um paciente com câncer de pulmão e a gente saber que ele teve opção durante a vida de parar, mas ele não se convenceu bastante disso. Então os tumores crescem silenciosamente porque o pulmão não é inervado e quando eles dão sintomas é porque esse tumor já cresceu muito. Muito bem, vamos seguir o trajeto da fumaça. Eu já falei que o cigarro, que a fumaça entra pela boca, passa na traqueia e vai no nosso pulmão. Do pulmão, ela cai na corrente sanguínea e vai circular por todo o nosso corpo. Primeira passagem no nosso corpo, as artérias e o nosso coração. Então, quando o sangue passa nas artérias, ele produz um processo inflamatório. Essa inflamação faz com que o revestimento interno das artérias se torne mais espesso. Vai fazendo com que aquele encanamento, pense no encanamento, vá se entupindo. Então ele favorece o que a gente chama de arterioesclerose. Então a arteriosclerose é promovida pela ação do cigarro, entre outras coisas. Assim como comer muita gordura pode causar deposição de gordura, fumar causa inflamação e aumento desse endotélio. Isso vai acontecer o quê? Com que entupa as artérias do coração, entupa as artérias do cérebro, entupa as artérias do rim. Assim, vai causar um problema na microvasculatura de todo o organismo. Então esse é o efeito nos vasos sanguíneos. Nós hoje temos comprovação científica que o colesterol ruim aumenta com o cigarro. O colesterol bom diminui com o cigarro. Quando você para de fumar, o bom aumenta e o ruim fica quieto, não vai até diminuir. Isso a gente percebe pelos exames, pela comprovação científica. Existem alterações da pele interna dos vasos sanguíneos, chamado endotélio, que vai também se modificar para melhor. Quer dizer, os benefícios metabólicos são confirmados, consistentes, não existe, eu acho, é prova científica. Além do mais, o risco de impotência no homem desaparece depois de 10 anos que você fumou. Se você fumou a vida toda, mais de 20 anos seguidos, você tem um risco de impotência enorme, quase que 6 vezes mais do que aquele não fumante. Você vai deixar de ter esse risco de ficar impotente. Já imaginou? Que bela situação. Então até eu falava nas palestras, a gente fala para assim, olha, se você vai escolher um namorado, escolha um não fumante, porque senão você vai ter um impotente no futuro em casa. E olhe o que acontece em relação ao coração. Olha que história triste, Isabel. Ao mesmo tempo que a nicotina faz o coração bater mais rápido, as artérias estão entupidas. É uma maravilha, né? Você tem uma artéria entupida e o coração tendo que bater mais rápido porque a nicotina dispara, aumenta a frequência cardíaca. Isso favorece o infarto. Seguindo com a nicotina pelo nosso sangue. Ao se distribuir por todo o corpo, existem outros efeitos que vão acontecer. Na mucosa gástrica, o aparecimento de úlcera ou gastrite. No rim, onde os cancerígenos são eliminados, o aumento da chance de câncer renal. Na mulher, aumento da chance do câncer de mama. Na pele, vasoconstrição da pele, envelhecimento precoce, sem falar do estrago que faz na boca, deixando os dentes escuros e dificultando a cicatrização. Então, dificilmente um fumante, por exemplo, tem um implante dentário bem sucedido se ele não para de fumar. É muita coisa, né, Isabel? É muita coisa. Preciso acreditar que existem muitos outros, existem prazeres essenciais melhores do que o cigarro, não há dúvida disso. Inclusive um grande prazer é respirar bem. Não, fumar o cigarro light não é uma balela, é uma piada, entendeu? Por baixos teores, a tendência dele é causar mais derrame, infarto e impotência. E o altos teores causa mais câncer. Então você tem liberdade de escolher. Tem liberdade de escolha do que você quer morrer. Ou de câncer, ou de infarto, ou de impotência com infarto, com derrame. Você pode fazer um mix. Qual é a doença que vai te atingir com mais força? Se é o câncer ou é o infarto. Então quem fuma um cigarro light faz o seguinte, Isabel. Ele fuma mais vezes, ele segura mais tempo aquela fumaça dentro do seu pulmão, tudo porque ele quer mais nicotina. Então o cigarro light não diminui os riscos do cigarro, pelo contrário, ele faz você fumar mais. Não desanime, procure realmente ajuda se você tiver dificuldades, mas tem que parar de fumar. Não existe mais espaço para o cigarro.
realmente a gente tem que diminuir o risco de doenças e de tristezas quando a gente chega na melhor idade. Então, por favor, enquanto é tempo, fuja do cigarro. Se você quiser tentar parar de fumar sem auxílio médico, vá em frente. Faça o seguinte, procure reduzir gradativamente, marque uma data para parar de fumar, ingira bastante água, faça exercícios aeróbicos e, principalmente, goste muito de você, faça isso por você. Se você considerar que isso é impossível, que você não consegue, que você precisa de um auxílio médico, não compre medicação e não tome uma iniciativa de usar medicamentos sem uma orientação médica. Os medicamentos se dividem em 3 grupos. O grupo de repositor da nicotina. Um segundo grupo, que é um grupo que libera dopamina no cérebro. Ao liberar dopamina, o medicamento vai fazer o mesmo que o cigarro fazia. E até mais, fazendo com que o cérebro do fumante interprete que agora sim aquele fumante está fumando o quanto ele gostaria. Porém, a pessoa não está nem inalando fumaça e ao mesmo tempo está se libertando daquele vício e daquele ciclo que ele cumpria a cada 40 minutos. O adesivo de nicotina faz uma liberação lenta e contínua da nicotina no corpo, o que é diferente do cigarro, que faz um pico ao longo do dia, como a gente explicou, que faz 20 picos ao longo do dia. O cérebro do fumante carece de um jogo cíclico de tensão, alívio, tensão, alívio. Se eu dou um adesivo de nicotina que fica fazendo reposição ao longo de todo o dia, eu quebro esse ciclo tensão-alívio e ele começa a funcionar já de um outro jeito, se acalmando. Isso diminui o que a gente chama de craving, né? Que é essa necessidade doida de fumar. E outra coisa, se a pessoa conseguir, seja lá qual for, um tratamento médico em que substitua a nicotina ou libere dopamina, a pessoa vai se ver sem fumar, ela vai se ver sem manusear o cigarro, ela vai se entender não fumante. Então ela vai conseguir perceber que ela consegue levar a vida dela sem a necessidade do ritual de acender o cigarro toda hora. E agora existe um terceiro grupo que bloqueia o receptor da nicotina e ao mesmo tempo ele libera aquilo que a nicotina fazia no cérebro. Então a gente já tem 3 medicamentos e é papel do médico escolher qual aquela que vai se adaptar melhor para você. Agora, se eu paro de fumar hoje, daqui quanto tempo eu estou livre da nicotina? Você para de fumar hoje e os benefícios começam em alguns minutos. Em 20 minutos, aquele efeito de vasoconstrição e taquicardia não vai acontecer. Existe já um relaxamento arterial. Então, o teu coração já vai ficar batendo mais feliz e a sua microcirculação, sem ação daquela adrenalina, vai melhorar a sua perfusão. Então, começa por aí. Em um mês, o epitélio do pulmão já recuperou o que a gente chama de movimento ciliar. O epitélio pulmonar ele é revestido por cílios que limpam o pulmão o tempo todo. Esses cílios é como se fosse uma floresta que se movimenta limpando o pulmão. O fumante queima essa floresta, Isabel. Depois de um mês parando de fumar, existe o reflorestamento e os cílios voltam a funcionar. Um mês só? Um mês depois, os cílios pulmonares já estão recuperando. Ótimo, já estou melhorando. Já está melhorando. Num prazo de 5 anos, existe já uma boa recuperação do pulmão em relação aos riscos relativos de bronquite e de enfisema. E em 10 anos sem fumar, o seu risco de infarto e derrame é quase igual ao do não fumante. Para de piorar e começa a melhorar a cada dia. 10% de melhora faz muita diferença. Nossa. Tá certo? Porque você pensa, mas se dá 100%, então vou demorar 20 anos para limpar, então eu continuo fumando. Não. Não pensa nesses 20 anos para limpar. Pensa nos 10, 20, 30% que você ganha imediatamente e no que deixa de piorar. O cigarro ele tira a vontade de comer por mecanismos de aumentar a glicose, etc. Então a pessoa fica sem fome. E na hora que ela para de fumar, primeiro que ela sente o sabor da comida, sente o cheiro, e com isso, vamos dizer assim, o apetite vem voraz. É o que todos falam, né? Engorda uma média de 7 quilos quem para de fumar, se deixar por conta. Então eu no consultório, quer parar de fumar, tem que associar uma reeducação alimentar junto, para não acontecer aquele aumento de peso que atrapalha. Mas tem um alerta aqui, Isabel. Esses números que eu falei, 5 anos e 10 anos,
eles existem para as pessoas que param de fumar pelo menos entre 40 e 50 anos. Quanto mais isso vai indo para frente, mais é difícil a recuperação. Eu não posso dizer aqui que uma pessoa que para de fumar aos 45 anos vai ter a mesma recuperação que uma pessoa que pare aos 35. É diferente. A recomendação é: pare de fumar ontem. Não estou querendo que você pode ficar fumando até tal data. Quanto mais cedo a parada, melhor a recuperação. Os 100 argumentos mais importantes da filosofia ocidental, um lançamento da editora Cultrix, do Michael Bruce e Steven Barbone, que são os organizadores. Está aqui para você. Você sabe que filósofo não afirma nada, né? Ele apresenta argumentos. Então, aqui você vai encontrar em forma de prosa os mais importantes argumentos da tradição da filosofia, né? Da filosofia ocidental, numa linguagem fácil, gostosa de ler. Muito bacana esse livro, tem 464 páginas e custa R$56. Então tá aqui para você os 100 argumentos mais importantes da filosofia ocidental, da editora Cultrix. Eu quero agradecer muito a presença do Dr. Nabil Guraeb e do Dr. Vimer Botura. Marcelo, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Só Saúde. Eu que agradeço, Isabel. Every time